Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar a Palavra de Deus, convidando você a mergulhar no que o Senhor nos ensina, a saber que nosso Deus é tão maravilhoso e tem preparado coisas tão lindas para nós, para mim e para você, se vencermos, se formos vencedores. Como? Isto é o galardão que Ele tem para nós. E no programa de hoje conversaremos sobre isto, que o vencedor não passará pelo dano da segunda morte. O que isto significa? Vamos estudar. Tome sua Bíblia, lápis e papel e deixe o Espírito Santo falar com você. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, vamos então ao nosso estudo de hoje. Tome a sua Bíblia, abra em Apocalipse, o livro da Revelação, o último livro da Bíblia. Você vai abrir em Apocalipse 2, versículo 11. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Esta foi a primeira carta que o Senhor mandou para as igrejas da Ásia e o Senhor está dizendo algo tremendo. Aquele que vencer, o vencedor, jamais sofrerá o dano da segunda morte. O que nós temos de vencer? Vencer aquilo que está lutando conosco, o que vem pelejar conosco. E nas lutas sempre vai ter um ganhador e um perdedor. Sempre. Nas lutas da vida não tem jeito de haver empate. O bem e o mal. A vida e a morte. Nós temos de ter sempre vitória ou vai acontecer a derrota. As lutas, elas são feitas para nós, são preparadas para mim e para você por Deus. Deus prepara as lutas. Deus prepara as provas. Para quê? Para que nós sejamos aprovados e possamos ir subindo degraus na nossa vida. Possamos ir sendo transformados de glória em glória na própria imagem do Senhor. O que é a glória do Senhor? O que é ser transformado de glória em glória? Nós sabemos que nos atributos do Senhor, bondade, amor, misericórdia, paciência, longanimidade, humildade, fidelidade, domínio próprio, estas coisas todas que são fruto do Espírito em nós, nós vamos sendo provados para ver se esse fruto é gerado. Quando o Salmo 1 nos diz que o homem que ama o Senhor, que anda nos seus caminhos, é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. Dar o fruto na estação própria, trazendo isto para o sentido espiritual, é você produzir amor quando todos esperavam que você odiasse. É você produzir a paz quando toda situação ao redor é de turbulência, toda situação é de preocupação e você produz a paz. Alegria quando todos os motivos são de tristeza. É isto que é produzir o fruto na estação própria. O Senhor nos compara com árvores para darmos o fruto. E o Senhor está dizendo aqui que o vencedor, aquele que dá o fruto na estação própria, aquele que vence as dificuldades, aquele que vence o pecado. Como é importante você saber que tem de vencer o pecado. A Bíblia diz: o pecado não terá mais domínio sobre vós. Quando você se torna uma nova criatura, quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele vem habitar em nós. Ele nos dá o seu Espírito Santo e o Espírito dele é santo. Não é de pecado, é santo. Ele nos capacita para viver
em santidade. Ele nos capacita para vencer o pecado. Mas por que tantas vezes a gente cai? Por que você cai tantas vezes no mesmo pecado? Quem sabe está faltando um arrependimento genuíno. Quem sabe está faltando ao seu coração o desejo de vencer. Certa senhora veio pedir para que orássemos por ela, para que ela parasse de fumar. Eu não quero mais fumar, não quero mais. Então, foi-lhe perguntado, na escala de 1 a 10, quanto é a sua vontade de parar de fumar? Ela pensou e disse, 7. Então a resposta para ela foi, olha, não vamos orar pela senhora, porque enquanto a sua vontade não for 10, 100%, a senhora não quer parar de fumar. Então não adianta orar e a senhora está querendo o pecado. Então é a mesma coisa. Às vezes se joga a culpa em Deus, se joga a culpa nos outros, quando a culpa é nossa. Nós devemos querer 100% vencer. E você pode contar com a ajuda do Espírito Santo. Você pode contar com a ajuda do próprio Deus. Ele nos diz que nunca vai permitir uma tentação acima das nossas forças. Nunca você vai ser tentado em algo que você não dá conta de vencer. Ele dará, junto com a tentação, o escape. Junto com a tentação, o escape. O que é este escape? É você estar atento. Por exemplo, um certo professor queria dar algumas lições em seus alunos. Então ele deu uma prova e disse, gente, antes de fazer qualquer coisa na prova, antes de preencher qualquer coisa, leiam a prova toda. Você vai pôr o seu nome no cabeçalho, vai colocar o seu número, colocar tudo direitinho. Leia a prova todinha, depois você vai fazê-la. Ok? Ok. E daí a pouco o professor está vendo alunos respondendo. A prova tinha várias questões, espaço para se responder as questões, mas no final da prova, em letras pequenas, estava escrito: você vai tirar a nota máxima nessa prova se você não escrever nenhuma resposta. Esta prova é para testar a sua obediência à autoridade. E quantos alunos foram preenchendo, respondendo, quando viram aquilo escrito, ai, professor, me dá outro papel. Não pode, é um só. Assim também na nossa vida, quantas vezes o Senhor está dizendo, olha, preste atenção, obedeça e você vai sair bem. E você vai tirar a nota máxima, e você vai passar, e você vai vencer, você vai ser um vencedor. Mas a gente vai antecipando e vai querendo fazer do nosso jeito e descobrimos, fiz errado. Me dê outro papel. Passou. Cada dia vivido não tem jeito de voltar. Então, o Senhor está dizendo aqui que o vencedor não passará pelo dano da segunda morte. O que é essa segunda morte? Nós sabemos que a Bíblia nos diz que o homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Só que o juízo vai haver a separação em 2 grupos de pessoas, os salvos e os condenados. Salvos não são aqueles que foram os melhores, os que nunca pecaram, não. Salvos foram os que se arrependeram e confessaram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Receberam a Jesus como seu Senhor em suas vidas. Salvos. Condenados, os que rejeitaram a Cristo e ao seu perdão. Condenados. Vindo depois disso o juízo. O juízo é que é chamada esta segunda morte. Morte não é um aniquilamento. Morte não é o fim. Morte é uma separação. O espírito se separa do corpo e o corpo vai para o pó. Morte
é separação. A segunda morte é separação eterna de Deus. Terrível é o inferno. Terrível a separação de Deus, porque eu e você, nós seres humanos, fomos feitos para Deus. E em Deus nós temos prazer, em Deus encontramos vida, em Deus achamos paz, em Deus a pureza, a limpeza, a alegria, paz, fidelidade, bondade em Deus. E o Senhor está dizendo que aquele que vencer não passará pelo dano da segunda morte. Ele não tem medo de julgamento, ele não tem medo de condenação. Olha o que está escrito em Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Está dizendo aqui que aquele que participa da primeira ressurreição. O que é a primeira ressurreição? O arrebatamento da igreja. Muito em breve está para acontecer o arrebatamento da igreja. Muito em breve, Jesus virá até as nuvens, ouviremos o som do chofar, o som da trombeta, a última trombeta, e nós, os vivos, seremos transformados indo ao encontro do Senhor. Os mortos em Cristo ressuscitarão e nos encontraremos com o Senhor, iremos para as bodas do Cordeiro. Esta é a primeira ressurreição, e quem participa dela nunca terá a segunda morte. Quem é salvo nasceu 2 vezes. Nasceu de sua mãe e nasceu de novo em Cristo espiritualmente. E morre só uma vez. Agora, quem só nasceu uma vez, não nasceu de novo, vai morrer 2 vezes. Morre a morte física e a morte espiritual. De que lado você está? Aonde você quer ficar? Você quer ser um vencedor? Então, receba a Cristo. Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo, entregando a sua vida a Jesus, dizendo assim: Senhor, reconheço que sou um pecador. Reconheço que os meus pecados são tão grandes que eu não poderei entrar na vida eterna como eu estou. Mas eu me arrependo, eu te peço perdão, que o Senhor apague os meus pecados e me dês uma vida nova, uma vida de gozo e alegria em Tua presença, uma vida com a certeza de que jamais serei condenado. Eu me entrego a Ti hoje e para sempre, Senhor. Enche-me do Teu Espírito Santo e ajuda-me a viver para a Tua glória em obediência. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Tome posse desta vida eterna, leia a palavra de Deus, adore este Deus maravilhoso e tenha uma vida de vencedor, até mesmo mais que vencedor. Que Ele te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, se o Senhor nos permitir.